Bem, vamos lá. Então, continuando os comentários da questão 7, vamos analisar a assertiva B de bola. Então, em uma economia fechada, seu valor depende da propensão marginal a poupar, é maior ou igual a 1 e vale para qualquer dos componentes dos gastos autônomos agregados. Então, vamos escrever mais uma vez a fórmula do multiplicador. 1 menos C menos I mais M mais CT. Então, em uma economia fechada, então se a economia é fechada, né? Então, você deleta esse M aqui, tá? Seu valor depende da propensão marginal a poupar, certo ou errado? Certo, né? O que é a propensão marginal a poupar? É esse 1 menos C aqui, tá, pessoal? Isso é a propensão marginal a poupar. Então, depende da propensão marginal a poupar, é maior ou igual a 1. Pessoal, o multiplicador keynesiano da economia fechada, ele é maior ou igual a 1, tá? Ele não pode ser menor que 1, tá legal? A explicação para isso é intuitiva, olha só. Qual é a ideia do multiplicador keynesiano? A ideia é a seguinte: que um aumento em algum gasto autônomo, ele vai gerar um efeito na renda multiplicado. Por exemplo, se o governo aumentou os seus gastos em 50, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma obra pública e custa 50 milhões. Então ele vai contratar uma empreiteira, né? Vai pagar 50 milhões para essa empreiteira. A empreiteira vai pegar esses 50 milhões, vai comprar insumos, vai contratar trabalhadores, né? Esses trabalhadores vão receber uma parte desse dinheiro e vão fazer o que com esse dinheiro? Vão gastar, vão comprar roupa, vão comprar comida, vão pagar aluguel. Então, por exemplo, quando o cara vai lá e compra uma roupa, a loja vai receber esse dinheiro, com esse dinheiro ela vai pagar os trabalhadores, os indivíduos que trabalham na loja. Aí esses indivíduos que trabalham na loja vão pegar o dinheiro, vão comprar outras coisas. A empreiteira, quando compra os seus insumos, ela vai pagar outra empresa que vende os insumos. Aí com esse dinheiro, a empresa que vende os insumos vai pagar os seus trabalhadores que vão gastar comprando roupa, enfim. Os 50 milhões que o governo injetou na economia, eles vão ser multiplicados. E o efeito total sobre a renda da economia, o aumento vai ser num número maior do que esses 50 milhões. Tá legal? Então, essa é a ideia do multiplicador keynesiano. Então, se a economia é fechada, o multiplicador keynesiano ele nunca vai poder ser menor que 1. Ou seja, não existe a situação do governo injetar, por exemplo, 50 milhões na economia e a renda da economia crescer 40, por exemplo. Crescer menos do que os 50, tá? Vai crescer sempre, no mínimo 50, 50 ou mais. Aí você fala, pô, professor, mas e não tem o multiplicador das importações, o multiplicador da tributação, não são negativos esses multiplicadores? Pessoal, aí é o que eu disse para vocês. Em uma questão de prova, se for falado apenas em multiplicador keynesiano ou simplesmente em multiplicador de gastos, você deve entender que é aquele multiplicador que eu passei para vocês, que é a regra geral. Se a questão quiser tratar do multiplicador das importações ou da tributação, ela tem que dizer isso expressamente, tá? Então, falou, o multiplicador keynesiano, sem especificar qual que é, se é o de gasto, se é o da tributação, se é o da importação, você deve entender que é positivo e, se é para uma economia fechada, ele vai ser maior ou, no mínimo, igual a 1. E para a economia aberta, ele pode ser menor que 1? Se a economia for aberta, ele poderá ser menor que 1. Ele não será menor que 1 necessariamente, mas ele poderá ser menor que 1. Por quê? Porque se a economia for aberta, os agentes econômicos eles podem pegar o dinheiro deles e gastar tudo ou uma grande parte com bens importados, que são produzidos por outros países. Então, por exemplo, nesse caso, se o governo injetar 50 milhões na economia, pode acontecer
contratar uma empreiteira, vai fazer uma obra, o governo vai fazer uma obra pública e vai contratar uma empreiteira pagando 50 milhões para ela. Pode acontecer dessa empreiteira ser estrangeira e comprar insumos de outros países. Pode acontecer dos trabalhadores dessa empreiteira serem de outros países. Nesse caso, o governo vai estar pagando a empreiteira, só que esses 50 milhões não vão circular internamente. Por quê? Porque a empreiteira vai receber, vai enviar os lucros para o exterior, os seus trabalhadores são estrangeiros, estão aqui realizando trabalhos temporários, vão pegar o dinheiro, vão para o exterior, então pode acontecer do governo injetar 50 milhões e internamente a renda aumentar menos que 50 milhões, mas isso depende do quê? Que a economia seja aberta, tá? Então guardem o seguinte, para uma economia fechada, o multiplicador keynesiano vai ser maior ou igual a 1, nunca menor que 1, tá? E numa economia aberta, o multiplicador keynesiano ele pode ser menor que 1, tá? E é uma situação atípica, mas se a economia for aberta, ele pode ser menor que 1, tá legal? A letra B, diz, ainda na letra B, tá? Ele diz aí que numa economia fechada, o valor depende da propensão marginal a poupar e ele vale para qualquer componente dos gastos autônomos agregados. Exatamente, tá? Esse multiplicador keynesiano aqui, ele vale para o C0, para o I0, para o G0 e vale para o X0 também, tá? Ou seja, mesmo as importações autônomas não estando aqui listadas, em questão de prova, se ele disser que vale para qualquer dos gastos autônomos agregados, você deve marcar correto, porque a regra é geral, tá? Então vamos analisar agora a letra C de casa. Então a letra B é correta e é o gabarito da questão, tá? Que a questão que é a correta, né? Então letra C. Se a propensão marginal a consumir for igual à propensão marginal a poupar, então ele está dizendo que C, que é a propensão marginal a consumir, né, é igual à propensão marginal a poupar. A propensão marginal a poupar é o quê? 1 menos C, né? Por que isso? Porque as duas, a gente sabe que a soma das duas é igual a 1. Né? Se a soma das duas propensões, se as duas propensões são iguais, vamos fazer as contas aqui. Leva o C para o primeiro membro, vai ficar 2C igual a 1. C igual a 0,5, tá? Aí ele diz que o valor do multiplicador vai ser igual a 1. Pessoal, em questões teóricas, se a questão não falar em economia aberta, economia fechada, enfim, não der muitos dados para vocês, se a questão der poucos dados, você trabalha com a fórmula do multiplicador mais simples possível. A fórmula completa é essa, né? 1, aí aqui, mais M, mais C vezes T. Se a questão não der muitos dados, você trabalha com essa fórmula aqui, ó, que é 1 sobre 1 menos C. Tá? K sobre 1 menos C. Para questões teóricas curtas, você trabalha com essa fórmula de multiplicador. Se as propensões são iguais, propensão marginal a consumir igual a propensão marginal a poupar, a gente tem um valor de propensão marginal a consumir 0,5. Então, o multiplicador nesse caso vai ser 1 sobre 1 menos 0,5, dá 1 sobre 0,5, vai ser igual a 2. Então, se a propensão marginal a consumir é igual à propensão marginal a poupar, o valor do multiplicador é igual a 2. Tá? Então, a letra C está incorreta. Vejamos a letra D. Em uma economia fechada, seu valor depende da propensão marginal a consumir. Então, barbada, né? Essa aqui é a fórmula do multiplicador, né? Depende da propensão marginal a consumir? Depende.
pode ser menor que 1. Pessoal, na economia fechada, lembra do que eu falei, ó? Multiplicador keynesiano para economia fechada é maior ou igual a 1. Então, ele não pode ser menor que 1. Então, está incorreto aí. E só é válido para os gastos do governo. Mais uma coisa errada, né? Ele vale para o consumo autônomo, investimento autônomo, gastos do governo e exportações, tá? Então, letra D tem bastante coisa errada aí. Letra E. Em uma economia aberta, seu valor depende da propensão marginal a consumir e a importar. Então, cá, vamos escrever de novo aqui. Você vai decorar até sem fazer força. Você vai decorar sem querer, de tanta gente escrever essa fórmula. Então, nenhuma economia aberta depende da propensão marginal a consumir? Depende. Depende da propensão marginal a importar? Também depende. Pode ser menor que 1, a gente viu que numa economia aberta, realmente ele pode ser menor que 1, tá? Aí ele diz aí, vale apenas para os gastos do governo e para as exportações autônomas. Não, ele vale para todos os componentes autônomos e não só para os gastos e para as exportações, tá? Então, o único erro da letra E está no finalzinho dela ali, tá? Então, a questão 7, a gente terminou a análise e viu que o gabarito é letra C. Vamos agora para a questão número 8, pessoal, mesmo concurso aí, técnico de controle externo, economista, né, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, diz aí, a renda nacional está em equilíbrio no modelo keynesiano quando? Então, vamos entender um pouco mais do equilíbrio no modelo keynesiano, tá? Vou colocar mais um slide aqui. A gente viu que o equilíbrio no modelo keynesiano ele acontece quando y igual a c mais i mais g mais x menos m, certo? Esse y eu disse que era a produção da economia, né? E produção quer dizer o quê? Oferta, né? Então, é a oferta agregada da economia. E isso aqui é o consumo, a demanda dos agentes, né? É a demanda agregada da economia. Então, o equilíbrio é quando a oferta agregada iguala a demanda agregada. Só que o equilíbrio keynesiano, ele também acontece quando o investimento é igual à poupança. Não sei se, no estudo de contas nacionais, pessoal, a gente vê que a identidade macroeconômica que diz que produto igual a renda e a identidade macroeconômica que diz que o investimento é igual à poupança, essas duas identidades macroeconômicas, elas basicamente dizem a mesma coisa para a gente. Tá legal? Vamos entender por quê. A gente sabe que a poupança da economia, S, é o quê? É a renda menos o consumo, certo? E a gente sabe também, não vou utilizar a letra R não, que vai ficar mais difícil. Vou utilizar aqui a letra Y. A gente sabe que a poupança da economia é renda menos consumo, ou seja, o agente tem a renda, ele tira o consumo, o que sobra é a poupança. E a gente sabe que o produto da economia, ele é dividido, o produto das empresas, né, produto da economia, ele é dividido entre consumo e investimento. Aqui a gente está supondo uma economia fechada, tá? Uma economia fechada e sem governo, ou seja, uma economia fechada e sem governo, ela tem essa equação aqui de produto, de PIB, né? C mais I, né? É uma economia fechada, ou seja, não tem o G, e uma economia sem governo não tem o G, e uma economia fechada não tem o X menos o M. Essa economia, a fórmula do PIB é essa. A fórmula do produto, né, é consumo mais investimento.
Como a gente está utilizando renda e produto, a gente está utilizando tudo a letra Y, né? Aqui para ficar mais fácil. Então eu botei aqui, ó, produto é igual a consumo mais investimento, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o consumo nas duas equações. Aqui em cima eu vou ter o seguinte, eu vou ter consumo é igual a Y menos S. E aqui embaixo eu vou ter o quê? Consumo é igual a Y menos Y. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho um sisteminha aqui, né? Então, eu posso pegar esse C aqui, Y menos I, e trocar por esse C aqui em cima. Então, eu vou ter o seguinte aqui embaixo, ó. Eu vou ter Y menos I é igual a Y menos S. Corto Y com Y, eu vou ter o quê? I igual a S. Então, olha só, essa identidade macroeconômica aqui, que investimento é igual a poupança, essa identidade aqui, que investimento é igual a poupança, ela decorre dessa identidade aqui, que produto é igual a renda, tá? E o produto, né, é aquilo lá que a gente viu, consumo mais investimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando o Keynes fala que o equilíbrio macroeconômico acontece aqui, ó, Y igual a C mais G, C mais I mais G mais X menos M, e esse Y é o PIB, né? Ele também diz que o equilíbrio acontece quando o investimento é igual a poupança, tá? Uma coisa quer dizer a outra. São coisas idênticas, tá? E a gente provou isso aqui através dessas relações que a gente viu, tá? Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula eu continuo falando do equilíbrio macroeconômico de Keynes, tá? Até lá.